3 situações que levam a gente a ter aumento de pelos, né? A ter acne e queda de cabelo. A primeira delas, resistência à insulina. Resistência à insulina leva a excesso de pelos, acne e queda de cabelo. Por qual mecanismo? Porque quando a gente tem aumento na produção de insulina, para quem não sabe, é um hormônio transportador de característica de crescimento que a gente fala, né? A insulina ajuda o nosso corpo a estocar gordura, ajuda o nosso corpo a aumentar, inclusive, massa muscular para quem treina muito, e ajuda na produção dos hormônios androgênicos. Então, quando a gente apresenta resistência à insulina, a gente tem uma tendência muito maior a apresentar também hiperandrogenismo. Uma das formas do nosso corpo lidar com esse excesso de insulina e lidar com esse desequilíbrio na insulina é fazer com que haja maior produção de hormônios androgenéticos, como testosterona, androstenediona, dihidrotestosterona e outros andrógenos, tá bom? Então, quem tem resistência à insulina já tem aí mais de metade do caminho andado para ter também o hiperandrogenismo, tá? A resistência à insulina é um dos fatores que leva a gente a ter excesso de pelos, acne e queda de cabelo. Qual é o segundo mecanismo pelo qual o nosso corpo começa a ter muito pelo, né? Começa a ter muita acne, começa a ter muita queda de cabelo? É uma condição chamada disbiose. O que é essa tal disbiose, né? Disbiose é um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. Microbiota, para quem não sabe, é a colônia de bactérias que a gente tem naturalmente no nosso intestino. Todo mundo tem bactérias gram-positivas e gram-negativas no nosso intestino. De uma forma errada, a gente chama as bactérias gram-positivas de bactérias boas e gram-negativas de bactérias ruins. Só que isso não é nem de perto uma verdade absoluta, tá bom? A gente precisa, na verdade, ter os dois tipos de bactéria. Bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas vivendo harmoniosamente e em equilíbrio no nosso intestino. Só que o que acontece? As bactérias gram-negativas, elas se alimentam principalmente de alimentos ricos em carboidratos simples e refinados, então alimentos que são fontes de farinhas brancas, de açúcares. E aí, quando a gente tem uma alimentação rica nesses alimentos, a bactéria gram-negativa, ela se multiplica mais rapidamente e começa a ficar em maior quantidade. E aí, a gente tem uma quantidade pequena, menor em termos de proporção, das bactérias gram-positivas. E as gram-negativas começam a se multiplicar e se desenvolver loucamente. Aí começa o problema, começa o desequilíbrio, tá? Do que se alimenta as bactérias gram-positivas? De fibras. Quando você consome essas fibras solúveis e insolúveis, você alimenta as gram-positivas. E quando você consome os alimentos mais ricos em açúcares e seus derivados, você alimenta as gram-positivas. E aí, o que acontece? Então, olha só, quando a gente tem uma hiperalimentação das negativas, elas começam a se multiplicar, a colônia delas cresce e naturalmente suprime aquelas gram-positivas que vão ficar em menor quantidade. Qual que é o problema da gente ter grãs negativas crescendo demais? Ela precisa de mais alimento, você sente mais fome, você come mais errado. E aí, alimenta de novo, superalimenta essa colônia que vai crescer mais, que vai pedir mais alimento. E a gente entra num ciclo. Quanto mais desses alimentos a gente come, mais vontade deles a gente sente. Porque a gente tem mais bactérias pedindo alimento o tempo todo. E quanto mais essa colônia gram-negativa cresce, mais a colônia gram-positiva fica suprimida e tem dificuldade de se alimentar corretamente e crescer para que a gente tenha, então, um equilíbrio. E também sintomas muito comuns da disbiose, que são o inchaço abdominal, dor no abdômen e principalmente formação de gases. Quem aqui tem barriguinha de grávida? Quem aqui tem o abdômen distendido, fica com a barriga inchada, sente formação de gases? Você pode ser magra, você tem o corpo, né, o peso saudável para sua altura, um corpo proporcional, mas você tem sempre aquela barriguinha estufada. Gente, meu cachorro fazendo escândalo aqui, tá? Então, a gente tem muita formação de gases quando tem disbiose, mas nem sempre esses gases são perceptíveis, nem sempre a gente percebe que é por gases. A gente tem duas situações acontecendo em paralelo. A barriga inchada e estufada, que é aquela barriga redondinha, né? Estufadinha mesmo e às vezes dolorida, da disbiose. Ou seja, mais o acúmulo maior de gordura na região abdominal por conta da resistência à insulina. Então, as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Ó, quem veio falar oi pra vocês aqui, ó, pra cima. E o que isso tem a ver, Carol, com a questão do meu pelo? Por que a minha barriga inchada tem a ver com o meu pelo, né? Qual é a ligação disso? Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas, gente, é extremamente interligado, né, os sintomas da SOP. Uma coisa vai sempre levar ou piorar a outra. E quando a gente apresenta disbiose, a gente tem mais vontade de comer o quê? Carboidratos refinados, açúcares, sobremesas e etc. E quando a gente faz isso, a gente agrava o quê? A resistência à insulina. Quando a gente agrava a resistência à insulina, a gente faz o quê? A gente aumenta
a nossa produção hormonal de insulina. E dentre os hormônios que aumentam nessa condição estão os hormônios androgênicos. Então, ter um intestino, entre aspas, doente, né, ter um intestino em desequilíbrio, piora a nossa resistência à insulina e agrava os nossos sintomas estéticos também, como a acne, a queda de cabelo e o excesso de pelos ou hirsutismo. Então, qual é o primeiro passo para a gente tratar o excesso de pelos? O primeiro passo, na verdade, é saber diferenciar que excesso de pelos, assim como acne e queda de cabelo, são sintomas e não causas. Mas, colocando isso num parênteses, os 3 passos para acabar com os pelos. Primeiro, tratar a resistência à insulina. Segundo passo, tratar disbiose. Então, reequilibrar esse intestino, né? Fazer com que esse intestino volte a ter uma colônia gram-positiva em crescimento, em quantidade adequada e uma quantidade menor de bactérias gram-negativas. Então, fazer com que haja um equilíbrio entre esses 2 grupos de bactérias. Como que a gente faz isso? A bactéria gram-positiva, para ela crescer e se multiplicar ali, muitas vezes a gente não consegue, né? Somente com a alimentação. A gente precisa usar uma suplementação. E aí entram os probióticos. A gente tem 3 tipos de suplemento que podem ser usados pela mulher que tem SOP e apresenta disbiose: pré-bióticos, probióticos e simbióticos. Já ouviram falar na diferença deles? E, gente, probiótico, pelo amor de Deus, não é a Yakult, tá? Você não vai conseguir repovoar o seu intestino, você não vai conseguir reequilibrar a sua microbiota dessa forma, consumindo Yakult. Mas tem os probióticos, os pré-bióticos e os simbióticos. Probióticos a gente pode encontrar no iogurte natural, no kefir. É uma das formas da gente repor essa bactéria que está ali suprimida, que não está conseguindo crescer da forma correta. Enfim, probióticos a gente encontra então em iogurte natural, kefir de água, kefir de leite. Então todos esses alimentos, eles podem estar presentes na rotina da mulher com SOP com esse intuito de melhorar a desbiose. Porém, dependendo de há quanto tempo você tá com esse desequilíbrio, há quanto tempo você tá superalimentando essas bactérias gram-negativas, não vai ser suficiente. E aí você vai ter que repor isso através de um suplemento mesmo manipulado. Ah, Carol, posso comprar um probiótico na farmácia? Pode, mas dificilmente você vai conseguir repor todas as bactérias que você precisa com as cepas adequadas ao seu caso, tá? Então, o melhor é que um profissional nutricionista faça a prescrição das cepas adequadas pro tratamento da SOP e pro tratamento da desbiose e você ingira a cápsula todos os dias, tá? Terceiro passo para quem quer se livrar do excesso de pelos no rosto e no corpo é a gente reverter, diminuir a 5-alfa-redutase, a função da tal da 5-alfa-redutase. Gente, 5-alfa-redutase é uma enzima que todas as mulheres têm. Independente da SOP, ela existe no nosso corpo e ela é importante pra gente. A gente precisa dessa enzima. Qual que é o papel dessa enzima? Ela reverte, ela converte testosterona em dihidrotestosterona, que é um hormônio chamado, nos exames, abreviado por DHT. A dihidrotestosterona é também um hormônio androgênico. E qual é o problema? Esse hormônio androgênico, em relação aos sintomas, ele chega a ser 10 vezes mais potente do que a própria testosterona. Então, a mulher que tem síndrome do ovário policístico, muitas e muitas vezes, tem a testosterona no exame normal ou até baixa, mas tem muito sintoma estético. Tem muita acne, tem muita queda de cabelo, tem muita barba, tem muito excesso de pelo no rosto e no corpo. Por que isso acontece se a testosterona tá baixa? E aí, gente, é conviver com o pior de 2 mundos, né? Ela convive com os sintomas estéticos, que aparentemente seriam do excesso de testosterona, mas ela não tem excesso de testosterona. E ela convive com os sintomas da falta de testosterona. Quais são esses sintomas? Dificuldade para aumentar a massa magra, muito cansaço, fadiga e indisposição, assim como na resistência à insulina. Então, se a mulher tem resistência à insulina, ela tem tudo isso multiplicado por 2. Ela tem falta de libido. Por que isso acontece? Porque quando você vai fazer o exame, a sua testo tá normal, a sua testo tá baixa. Já teve absurdos de médicos indicando para pacientes minhas reporem testosterona, porque a testo estava baixa. Só que esse ser humano, esse médico, ele não teve o cuidado, né, a expertise, a sacada de dosar a dihidrotestosterona, que é o DHT. E aí o DHT tá lá na estratosfera, tá absurdo de alto. Por que isso acontece? Porque na mulher com SOP, a 5-alfa-redutase, que pega a testosterona e faz ela virar dihidrotestosterona, tem uma função exacerbada. Ou seja, ela funciona demais. Então, a mulher que tem SOP pode ter essa questão também. Pega muita testosterona, converte em dihidrotestosterona, testo fica ou normal ou baixa e a DHT fica lá na estratosfera, fazendo com que você tenha ainda mais sintomas e que esses sintomas sejam mais graves, mais expressivos e mais fortes, tá? Algo extremamente comum. Como que a gente faz para reduzir 5-alfa-redutase, para diminuir a função dessa enzima? A gente consome os alimentos, os chás e as especiarias adequadas a esse objetivo. E existem inúmeras opções. Um exemplo
de chá que faz a 5-alfa-redutase diminuir a função? Chá de hortelã. Chá de hortelã que ajuda nessa questão gástrica, que ajuda com essa questão do estômago, também é um chá muito bom para que a gente consuma, para que a gente favoreça a diminuição da 5-alfa-redutase. Um suplemento que pode atuar também melhorando 5-alfa-redutase, São Palmito. É um suplemento que é relativamente novo, a gente não ouvia falar muito nele, mas tem aí uns 5, 6 anos que ele entrou pro rol, né, de suplementos ali monitorados e orientados pela Anvisa, e também pode ser usado para redução de 5-alfa-redutase. Cúrcuma, uma especiaria que talvez você tenha na sua casa, super usada para temperar frango, para temperar aves de forma geral, para quem não é vegetariano, não é vegano. A cúrcuma tem um poder antioxidante extremamente bom e ela atua também reduzindo 5-alfa-redutase e melhorando essa questão dos pelos. Então olha só, quantos alimentos a gente pode ter na nossa casa e não faz uso porque não sabe a importância, né? Ou quantos alimentos você nunca consumiu porque não sabia que era benéfico para você e para o seu caso. Gente, eu citei aqui 3 exemplos, mas são inúmeros. E aí isso só reforça o que eu falei para vocês antes, né? Quando a gente fala de dieta da SOP, é muito mais sobre o que incluir na rotina, sobre o que excluir. É muito mais importante você incluir cúrcuma, incluir chá de hortelã para controlar excesso de pelos, do que tirar o pobre do carboidrato, do que zerar o pobre do carboidrato, do que tirar o pão que você ama e consome todo dia. Tirar o pão e não fazer o que precisa ser feito não vai te trazer benefício nenhum para o tratamento da SOP. Então isso só nos mostra mais e mais que dieta da SOP não é sobre o que excluir, e sim sobre o que incluir e adicionar na nossa rotina, tá bom?